Graças te damos, ó Deus, de misericórdia, ó Deus bondoso e generoso, Pai. Deus de misericórdia, Senhor, muito obrigado, Senhor, por enviar o Teu Filho para morrer por nós, Pai. Obrigado, Senhor. Apresentamos, Pai, os nossos pecados de iniquidade e transgressões, Pai, que foram destruídos na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por amor a nós, Pai. Tu enviaste Seu Filho, Pai, e o sangue dele nos purifica de todos os pecados. Ó Pai, apresentamos a Tua igreja, Senhor, a Poador. Apresentamos a Tua igreja, Senhor, do Butantã, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, apresentamos o pastor Vaguinho, que está na frente dessa obra, Senhor. Apresentamos a família dele também, Senhor. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria e autoridade. 3 armas poderosas: fé, esperança e amor, Senhor. Ah, Senhor, abençoa, Senhor, os pastores, presbíteros, diáconos, obreiros da Tua igreja, Senhor. E o círculo de oração também, Pai, as minhas irmãs, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Nós apresentamos Teus filhos também, que estão vindo congregar, Senhor. Nós estamos no meio de uma pandemia, Senhor, mas não é por causa disso que a Tua obra vai parar. Porque se nós não clamarmos, as pedras clamam, Senhor. Então nós temos que continuar, Pai, fazendo a Tua obra. Porque Tu és digno em toda a honra e toda a glória, Senhor. Apresentamos a necessidade, a Tua igreja, Senhor. Que é ter o Teu Santo Espírito, Pai. Que é ser batizado pelo Espírito Santo. Ser selado, Pai. Para o dia da vingança do Senhor, Senhor. Aquele grande dia e se aproxima, Senhor. Continua nos capacitando, Senhor. A caminharmos, Pai, com discernimento, Pai. Porque Tu nos deste autoridade para pisar em escorpiões e serpentes, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, Pai, a vida do pastor Fernando Takayama também, Pai, o anjo luz da igreja, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo o Teu filho, Pai, possa estar dando entendimento, graça, conhecimento da Tua palavra, para passar para a Tua igreja, Senhor. Apresentamos as filiais também, Senhor. Apresentamos o pastor Mamoro, Senhor. A saúde dos pastores também das filiais, Pai. Todos, Pai, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. E estamos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Maranata, Senhor. Venha ao Senhor Jesus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Esperamos a Tua vinda, Pai. E Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor.
Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele nos ama, tanto nos ama, tanto nos ama, tanto Ele ama, Ele nos ama, tanto nos ama, tanto nos ama, tanto Ele ama. Ele nos ama, tanto nos ama, tanto nos ama, tanto Ele ama. Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez e vamos dar continuidade à palavra do Senhor da última pregação, porque não foi possível completar, amém? Então hoje nós estaremos dando continuidade à pregação do último vídeo enviado. Então eu quero convidar os irmãos nesse momento a curvarem suas cabeças, fechar os teus olhos, e vamos olhar para o Senhor pela fé e orar ao Pai nesse momento. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, ó Pai, para ouvir tudo aquilo que nos é necessário. Ouvir a Tua doce voz, a Tua palavra que fala aos nossos corações. Fala conosco, nos ensina, nos guia, nos orienta pelo Teu Santo Espírito. Sê conosco, sê com toda a Tua igreja, e que a Tua palavra possa estar nos lavando, nos purificando e nos santificando nesse momento, Senhor, porque a Tua palavra faz isso em nossas vidas, e nós cremos no que está escrito, e cremos também no sacrifício do Teu Filho, que Ele morreu em nosso favor para nos salvar, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, porque nós cremos em Ti, como Deus único e verdadeiro, e no Teu Filho a quem enviaste para nos salvar, e cremos no que está escrito, que é a Tua palavra, que é a verdade, que nos lava, nos limpa, nos purifica e nos santifica. Fala conosco, fala com toda a Tua igreja, Senhor, aquilo que Tu queres falar e nós precisamos de ouvir, e que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, dando continuidade, nós estávamos falando sobre a igreja, né? Ou até mesmo nós podemos nos colocar individualmente ou como igreja dentro dessa palavra, em que quando nós nos arrependemos, nos convertemos ao Senhor, voltamos o nosso coração para Deus, buscamos ao Senhor, deixamos de lado todas as coisas deste mundo, a idolatria, né? Toda aquilo que nós colocamos o nosso coração, né, em relação às coisas deste mundo, né? Quando nós deixamos a força deste mundo, quando nós deixamos de confiar nas coisas naturais e aplicamos o nosso coração a confiar no Senhor Deus e a buscar o Senhor, né? Deixando de lado toda a força, né, natural, todas as coisas naturais, as coisas do homem, e passamos a buscar a direção de Deus, a força de Deus para as nossas vidas, o poder de Deus pela sua palavra. Nós, individualmente ou como igreja, nós somos abençoados. O Senhor se apresenta nas nossas vidas, apresenta a igreja. Ali em Oséias nós falamos sobre como Deus ele se derrama a sua bênção como orvalho sobre a igreja, e a igreja ela floresce como lírio. Nós falamos do lírio, que é a beleza da igreja, a luz de Cristo que resplandece na igreja, amém? Falamos ali também
do cedro do Líbano, com que a igreja é comparada com as raízes do Líbano, que vai se estendendo até buscar as águas, e nós falamos ali também desta questão. Então a igreja, quando Deus se apresenta a ela e abençoa, a igreja ela floresce, ela apresenta a luz de Cristo, a beleza de Cristo, ela resplandece a luz de Cristo, ela estende as suas raízes até as águas, ela cresce, ela se torna uma árvore grande, forte, bonita, né? Porque ela tem a luz da justiça, do sol da justiça, a luz que vem pela palavra e direciona todas as coisas. Então a igreja ela vai crescendo e vai se fortalecendo. Por quê, irmãos? Porque a igreja está firmada na palavra. Quando a igreja está firmada na palavra, ela se fortifica. Paulo diz ali para a igreja de Coríntios que ele coloca o firme fundamento. O nosso firme fundamento tem que estar na palavra. O nosso firme fundamento, a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra, que é Cristo, que é a rocha. Então, a base principal, o fundamento é a salvação através do Senhor Jesus, não a salvação através das obras, é a salvação através do sacrifício do Senhor Jesus, em que Ele adquiriu e nos deu todo o direito à herança. Então, nós somos abençoados não é por mérito, não é pela tua força, não é pela tua capacidade, mas porque Ele nos deu de graça. Ele nos abençoou em Cristo Jesus, como está escrito que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só tem uma maneira de você ser abençoado, em Cristo. O Senhor Jesus falou, eu sou a videira, vós os ramos, aqueles que está ligado em mim, esse dá muitos frutos. Nós só podemos dar frutos se estivermos ligados no Senhor. Amém? Nós vamos ler isso mais adiante também. Então, nós aprendemos que a igreja, ela tem esse simbolismo, né, da beleza do lírio, da força do cedro do Líbano. Né? A igreja, ela permanece porque ela está fundamentada na palavra. E como eu estava falando, citando Paulo, Paulo fala para a igreja de Coríntios, eu coloquei o firme fundamento. Agora, cada um tenha cuidado e observe como vai construir as obras sobre esse fundamento. Como que vai construir sobre esse fundamento? Nós temos que permanecer na doutrina que nos foi deixada, no ensinamento básico, através do Senhor Jesus e através de Paulo, que Paulo nos ensinou e disse que se viesse um anjo do céu e nos falasse outra coisa, nos ensinasse outra coisa, que fosse diferente daquilo que ele tinha pregado e ensinado, que fosse desprezível, que fosse anátema, que fosse desconsiderado, desprezado. Amém, irmãos? Então nós temos que ter o firme fundamento que é a palavra do Senhor. E dando continuidade aqui na pregação, irmãos, nós estávamos falando da igreja, que a igreja ela apresenta a formosura do lírio, que ela resplandece a luz de Cristo. E nós citamos ali também Cantares de Salomão, em que no capítulo 2, versículo 1 e 2, ali a própria igreja fala, eu sou a rosa de Sarão, a esposa fala, né? Eu sou a rosa de Sarão, o lírio do campo. E o próprio esposo, no versículo 2, cita que a esposa, ela é como o lírio no meio dos espinhos. Então a igreja é o lírio. A igreja tem a beleza, resplandece como o lírio. E também a igreja é comparada com a rosa de Sarão. E se nós formos em Isaías, no capítulo 65, no versículo 10 diz assim, e Sarão servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de repouso de gado para o meu povo que me buscou. Então a igreja serve, irmãos, de quê? De curral de ovelhas. Aonde que as ovelhas estão? No curral. O curral é aonde? É na igreja. Amém, irmãos? Então Sarão é a igreja, que representa o curral de ovelhas. E fala do vale de Acor, que é repouso de gado para o meu povo que me buscou. Então, a igreja, irmãos, é o lugar de repouso. Porque nós estamos em Cristo Jesus, Ele é o nosso repouso. Então, a igreja é lugar de repouso, a igreja é lugar de ovelha, curral de ovelha. Amém? É lugar onde as ovelhas se reúnem para ouvir a voz do seu pastor, que é o Senhor Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então, ele é a porta.
e nós entramos por ele. Nós entramos na presença do Pai, nós entramos ao céu, nós alcançamos a salvação, irmãos, através do sacrifício do Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. Então a igreja tem que ser conduzida pela palavra do pastor. Amém? Do pastor, Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor, ele que nos conduz. Então a sua palavra nos conduz. Nós somos as ovelhas do seu rebanho. E a igreja é o lugar de curral de ovelha. Amém, irmãos? A igreja, Saron, a igreja é comparado com Saron. Amém? Voltando lá para Oséias, no capítulo 14, que nós estávamos meditando na última pregação, nós paramos no 5, estávamos falando ali do orvalho que desce, né? E a igreja floresce como o lírio, espalha suas raízes como o Líbano. E no versículo 6 ele diz assim: estender-se-ão as suas vergonhas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Às vezes é difícil, né, irmãos? Nós lemos o Velho Testamento e a gente vê todas essas comparações, o que significa vergonhas, o que significa, né, a glória da oliveira, o odor do Líbano, né? Do Líbano eu já expliquei para os irmãos na pregação passada, né? O cedro do Líbano, ele tinha um odor, era uma árvore cheirosa. É a igreja que representa, que exala o cheiro suave de Cristo Jesus. Amém? Nós não apresentamos ao Pai o nosso cheiro, né? O cheiro das nossas obras, mas nós apresentamos ao Pai o cheiro agradável do sacrifício do Senhor Jesus. Foi o que eu disse na última pregação. Então aqui no versículo 6 fala que as vergonhas, né? Estenderão suas vergonhas e a sua glória será como a da oliveira e o seu odor como o do Líbano. O que são vergonhas? Eu fui procurar no dicionário, irmãos. Eu não sabia o que era vergonhas. São palavras difíceis, né? O que são vergonhas? Eu fui procurar no dicionário. Vergonhas são ramos, né? Vergonhas são ramos novos. São os ramos que começam a nascer nas árvores. Então, estender-se-ão os seus ramos, né? A igreja começa a se estender, gerar filhos, começa a crescer. Amém, irmãos? Então, esta é a bênção. Fazendo um parênteses aqui, irmãos, né? O relacionamento da igreja, que é a esposa com o esposo, o Senhor Jesus. O que o relacionamento de um casal, o relacionamento amoroso de um casal gera, irmão? Gera filhos. Então, o relacionamento amoroso de Cristo com a igreja gera filhos espirituais. Amém? Que são os ramos, as vergonhas. Amém? Então, filhos, né? É bênção. Amém? Fazendo, como eu ia dizendo, irmãos, fazendo um parênteses aqui, filho é bênção. Filho é aquilo que o Senhor nos tem dado. Amém? Como diz no Salmo 127, irmãos, no capítulo 127, versículo 3, 4 e 5, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, o que é filho, irmãos? Filho é herança, filho é bênção. Filho é aquilo que o Senhor nos tem dado. Amém? Nós temos que ser gratos, trazendo para o nosso lado natural, até como pais e mães, nós temos que agradecer ao Senhor pelos filhos que Ele nos tem dado. Olha que interessante, irmãos, o que diz em Gênesis, no capítulo 33, né? Versículo 5, aqui, irmãos, aqui é Jacó falando de seus filhos. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Aqui é Jacó falando para Esaú. E se nós formos no capítulo 48, versículo 9,
E José disse a seu pai: estes são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele diz: peço-te, trazemos aqui para que os abençoe. Então, filho é aquilo que Deus nos tem dado. É o que Jacó fala: esses são meus filhos que Deus graciosamente me tem dado. Então, filho é bênção. Então, nós temos que ser gratos por aquilo que o Senhor nos tem dado. E nós, como pais, o que devemos fazer com os nossos filhos? É o que está escrito aqui no final. Jacó fala para José: trazei-os aqui para que eu os abençoe. O filho deve ser abençoado, amém? Nós devemos proferir palavras de bênção sobre os nossos filhos, porque eles são a herança, nossa posteridade. Em Gênesis, no capítulo 27, no versículo 4, está escrito aqui, Jacó falando para Esaú: e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e trazemo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que eu morra. E no versículo 27 ele diz assim: e chegou-se, beijou, então cheirou o cheiro de seus vestidos e o abençoou, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te deu o orvalho do campo, dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações, se encurvem a ti, o Senhor, se Senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos serão os que te amaldiçoarem, benditos serão os que te abençoarem. Aqui é Jacó, Isaac abençoando Jacó. Amém? A primeira passagem é Isaac falando com Esaú, e aqui é Isaac abençoando Jacó. Então, os pais devem abençoar os filhos. A função dos pais, irmãos, é abençoar os filhos. Ah, mas pastor, meu filho dá muito trabalho. Amém, irmãos. Amém. Quem conheceu o Vinícius, meu filho, quando era pequeno, né? Ele era muito terrível, irmãos. Dava um baita de um trabalho na igreja, né? Até agora, no Dia dos Pais, eu postei uma foto com ele lá e as pessoas começaram a mandar mensagem para mim e dar risada. Falar: esse aí era terrível, né? Essa turminha aí era terrível. E realmente, irmãos, o meu filho dava muito trabalho na igreja, se juntava com o filho do pastor Ailton, se juntava com o filho do Cido, misericórdia, irmãos, colocava o terror da igreja. Eles chegaram a tacar até fogo dentro da igreja, irmãos, né? Tacaram fogo no banheiro, lá na sobreloja, quando era na São Joaquim, né? Então, graças a Deus, eles tocaram fogo só nos papéis lá, colocaram dentro do vaso sanitário lá e não pegou fogo na igreja. Imagina, irmãos, nós estamos lá na igreja, né, num dia de quarta-feira no estudo bíblico, daqui a pouco a igreja pegando fogo, irmãos, e é o teu filho, né? E então ele era muito arteiro, irmãos, fazia muita arte. Eles faziam guerrinha de extintor, jogando um no outro, né, lá no salão, no porão lá do Roxo, e acabava com todos os extintores da igreja, ficava jogando um no outro, e lavava tudo, e sujava tudo, e fazia uma bagunça. Eram terríveis, irmão, mas era criança. Amém? Dá vontade, né, de estrangular, irmãos, né? Mas é filho é bênção, irmãos. Amém? Hoje, meus filhos cresceram, irmãos. Estão servindo ao Senhor, estão na obra, fazendo louvor para o Senhor. Como é maravilhoso, irmãos, quando os filhos estão conosco e servindo ao Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, nunca se apartará dele. Amém, irmãos? Então, isso é o que é mais importante. Filho dá trabalho mesmo, irmãos. Mas, quando nós vemos a bênção de Deus, a glória de Deus na vida deles, é gratificante, irmãos. Quando nós vemos eles na presença do Senhor, na casa do Senhor, isso é gratificante, é o mais importante. Amém, irmãos? Então, o filho deve ser abençoado. Você deve abençoar, falar bênção. Falar palavras de bênção, proferir palavras de bênção sobre os teus filhos. Amém? Então, voltando aqui à palavra de Oséias, as vergônteas são filhos. São os ramos que começam a crescer. E aí a árvore vai crescendo, crescendo, crescendo. Os seus ramos vão se estendendo, né? E a árvore, o cedro do Líbano, ele vai crescendo. Vai uma árvore estrondosa, uma árvore forte, que representa a igreja do Senhor, a árvore que exala o cheiro de Cristo. Amém? E aqui fala no versículo, voltando lá para Oséias, no versículo 6, fala, né?
estenderão suas vergônteas e a sua glória será como da oliveira e o seu odor como do Líbano. Eu já falei do odor, que o cedro ele exalava um cheiro. Ele tem um odor, tem um cheiro gostoso, né? Agora, o que é a glória da oliveira? Por que a glória da oliveira? A oliveira representa o quê, irmãos? A oliveira representa a presença do Espírito Santo, amém? Na nossa vida. Representa, irmãos, a fé, né? O óleo, né? A presença do Espírito. A oliveira produz a azeitona que produz o azeite. O azeite é para se manter a lâmpada acesa. O azeite é a presença do Espírito Santo que nos traz a luz da palavra. Então nós temos que ter a glória da palavra de Deus sobre a nossa vida. E isso gera o que em nós, irmão? Gera fé, gera confiança. E se nós formos ler, irmãos, no livro de Salmos, no capítulo 52, está escrito ali no versículo, como hoje é continuação, irmãos, é estudo bíblico, então nós estamos lendo bastante a palavra. Amém? Salmos 52, versículo 8 diz assim: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Então o que é o fruto da oliveira? É a confiança, é a fé. No Jeremias capítulo 11, no versículo 16 diz assim: denominou-se o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, né? Vamos ler só até aqui. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Qual que é o fruto da oliveira? Qual que é o fruto delicioso da oliveira? O fruto da confiança, o fruto que agrada a Deus, irmãos. A fé. A nossa fé é o que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que mais agrada ao Senhor é a fé. Por várias e várias situações, nós vemos na Bíblia que quando o Senhor abençoa alguém, o Senhor... ele vai, abençoa, ele cura, ele faz alguma coisa, ele fala, nunca vi tanta fé em Israel, vai filha, tua fé te salvou. Não é isso que o Senhor fala? Então, o que agrada a Deus, irmãos, é a nossa fé. O fruto delicioso da tua fé, da tua confiança, é que o Senhor tem prazer, o Senhor se delicia com a nossa fé, irmãos. Quando o crente e a igreja coloca o seu coração, a sua confiança não nas coisas deste mundo, mas em Deus. Nós confiamos e faremos menção no nome do Senhor. Quando nós damos o fruto delicioso, irmãos, da fé, da nossa confiança, isso Deus é prazer para Deus. Amém, irmãos? É prazer. Então, teu filho, a tua filha, né? Os teus filhos dão trabalho, então confia no Senhor, eles vão ser bênção, amém? Eles vão ser bênção. Uma hora Deus faz a obra, amém? Assim como eu me alegro naquilo que Deus tem feito na vida dos meus filhos. Então, filho é bênção, amém, irmãos? Vai chegar uma hora que você vai ter prazer, né? Confia no Senhor, espera, porque o Senhor quem faz a obra, amém, irmãos? Então, o fruto da oliveira verde é a confiança que agrada a Deus, irmãos, que é delicioso para Deus. Dando continuidade aqui, irmãos, né? Em Romanos, no capítulo 11, falando de fruto ainda, Romanos 11, versículo 17 e 18. E se alguns dos ramos... Vamos pegar do 16. E se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Então a primícia é o Senhor Jesus. Ele disse, eu me santifico a mim, ó Pai, para que em mim eles sejam santificados. Então nós somos os ramos. Então se a raiz é santa, os ramos também. Então se você está em Cristo, você é santo, você é santificado. Amém? E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, efeitos participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então nós éramos jambuzeiros bravos, diz a palavra, irmãos, né? Nós não dávamos frutos, mas a partir do momento que nós somos enxertados na oliveira, né? Nós passamos a dar frutos, amém? Nós só damos frutos, irmãos, se nós estivermos em Cristo Jesus, porque o fruto é do Espírito.
O fruto da paz, da longanimidade, da paciência, da temperança, do amor, da paz, tudo isso, irmãos. Quem produz na nossa vida é o fruto do Espírito Santo. E você precisa estar ligado na videira, na oliveira verdadeira, irmãos, para que você possa dar frutos. Nós só damos frutos se nós estivermos no Senhor. Então, só que nós também não devemos nos gloriar. Nós lemos lá em Oséias que fala da glória da oliveira. A glória não é nossa, irmãos. A glória é do Senhor. É a glória do poder de Deus pela sua palavra, a revelação do Espírito Santo na igreja. Amém? Então você não tem que se gloriar. E aqui Paulo está dizendo, ó, não se glorie. Paulo está falando para os gentios porque os judeus foram rejeitados. Rejeitados porque rejeitaram a Cristo. E os gentios, que éramos nós, fomos enxertados na oliveira. E nós não nos devemos nos gloriar contra os judeus, né? Os judeus, nós não devemos gloriar sobre eles, mas nós devemos nos alegrar. Nós não temos que, né, a glória da oliveira, a glória de Deus, irmãos. Amém? Ele é a oliveira. E a glória dele está sobre a nossa vida. Então nós não temos que nos gloriar. Em Jeremias, no capítulo 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. É aquilo que nós estávamos falando. Não se gloriar nas coisas deste mundo, não se gloriar, né, e se vangloriar na sua força, na sua sabedoria, nas riquezas deste mundo, naquilo, isso é idolatria, irmãos. Amém? Você aplicar o teu coração, a tua confiança, não em Deus, mas nas coisas deste mundo. É aquilo que nós falamos na pregação passada. Mas, 24, o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o que nós temos que nos gloriar, irmãos? Nós temos que nos gloriar em conhecer ao Senhor. Nós temos que dar o fruto da confiança, que é, né, o fruto da oliveira, dar o fruto da confiança e nos alegrar em conhecer ao Senhor. É aí a glória do Senhor, da oliveira, resplandece sobre as nossas vidas. Amém? É isso que significa a glória da oliveira, voltando lá para Oséias 14. É isso que significa a glória da oliveira, né? Então, e a sua glória será como a da oliveira. Então, a glória da igreja, irmãos, é em conhecer ao Senhor Jesus. A glória não é de, nossa, olha como nós somos uma igreja grande, forte, bonita. Não, irmãos, né? Rica, não. A glória da igreja está em conhecer ao Senhor. Glorie-se em me conhecer, o Senhor diz lá em Jeremias. Então nós temos que nos gloriar nele e confiar e saber quem ele é. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos gloriamos nele, mais nós confiamos e aplicamos a nossa confiança no Senhor. Amém, irmãos? Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. E ele continua aqui: voltarão os que se assentaram à sua mesa, a sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Aqui, quem que se assenta à sombra? São os filhos. Deus, aqueles que são de Deus, irmãos, e que forem, que se saíram e se desviaram, Deus traz de volta. Amém? Deus traz, voltarão os que se assentaram à sua sombra, aqueles que já ouviram a palavra, que já estiveram na sombra do cedro do Líbano, da igreja. A igreja serve de sombra. Amém? Os seus ramos servem de sombra, a sua folha serve de remédio, o seu fruto serve de alimento. Isso se refere a Cristo e se refere também à igreja, porque a igreja tem a palavra de Cristo. Então quem que se assentou à sua sombra? Foram os filhos. Um parênteses aqui, irmãos, nós não devemos sair e chamar aqueles que saíram, nós não devemos ir atrás, mas o Senhor é quem vai trazer aqueles que são dele, amém, irmãos? É o Senhor quem traz, o Senhor vai trazer aqueles que são dele, irmãos. Ele traz de volta, e serão vivificados como trigo. Trigo é o que, irmãos? Significa, que faz o pão, a palavra, amém? Florescerão como a vide, O que a vide faz? A vide produz a uva, a alegria, Então,
eles vão estar cheios da palavra do evangelho de novo, florescerão, vão dar frutos, né? Vão apresentar o vinho, né, a uva, o vinho da alegria, do evangelho da alegria, da salvação. Amém? Então é Deus quem faz, né? E essa passagem me fez lembrar justamente daquele versículo que eu citei, que fala em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que ensina a criança no caminho que deve andar, nunca se apartará dele. Amém? Ainda que o filho pródigo ele se desvie e saia do caminho do Senhor, irmãos, Deus traz de volta. Amém? Deus... Quem que fez? Aquilo é uma alegoria, irmãos. O filho mais novo se perdeu, pegou a sua herança, foi para o mundo, gastou tudo e depois ele se lembrou do pai. Quem faz, né, aquele que está desviado se lembrar do Senhor? Quem faz ele voltar e retornar e se arrepender? É o Espírito Santo, irmãos. O pavio que fumega nunca se apagará, está escrito. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É isso que o Senhor Jesus disse, que Ele nos enviaria o seu Espírito e que Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o pecador do pecado? Não adianta a gente ficar falando, você está fazendo isso, é errado, é isso. Não adianta ficar acusando, irmãos. Ora. Amém? Ora. Seja quem for, o Espírito Santo é quem faz a obra. Às vezes é difícil, irmãos, né? Mas como uma das pregações que eu já fiz passadas, que eu li aquela passagem que possuí a vossa alma na paciência. Então precisa ter paciência. Amém? Esperar, deixar Deus fazer a obra. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Amém? Então nós precisamos confiar, deixar Deus fazer a obra. É Deus quem faz, é Deus quem converte, é Deus quem toca no coração pelo seu Espírito Santo. Então Deus vai trazer-nos de volta. Amém? E nós vamos nos alegrar juntamente no Senhor. Então aqui, irmãos, para nós resumirmos, né, a igreja, quando ela tem a glória do Senhor, o orvalho do Senhor, a bênção do Senhor, a igreja que não confia na sua força, nem nas coisas naturais, nem nas coisas deste mundo, nem na riqueza deste mundo, mas confia no Senhor, que ela produz o fruto da oliveira verde, a confiança, irmãos, né? Que essa igreja ela exala o cheiro de Cristo, irmãos. Ela floresce como o lírio, né? Ela exala a beleza de Cristo. Ela resplandece a luz de Cristo, ela exala o cheiro suave de Cristo, irmãos. Né? Deus vem e se abençoa, ela se torna sarão, ela se torna curral de ovelhas, porque Deus vai trazer as ovelhas e vai juntar todas ali no curral. Né? Ela é o vale de descanso ali, é o lugar de repouso, que nós podemos ouvir a palavra do Senhor, que nos leva às águas tranquilas, nos leva a pastos verdejantes, refrigera a nossa alma. O que nos refrigera, irmãos? É a palavra de Deus. Então a igreja, quando ela confia plenamente no Senhor, e o Senhor é o seu pastor, né? A igreja ali no relacionamento de amor com um esposo, a igreja gera filhos e a igreja cresce como o cedro do Líbano e ela se torna uma árvore estrondosa, ela estende as suas raízes até a água, a palavra, ela está sempre alimentada, a sua folhagem não murcha, não seca, o seu fruto serve de alimento, a sua sombra. Amém, irmãos? Muitos vão se refugiar na sombra da igreja por causa da palavra de Cristo. Amém? Nós vamos servir de refúgio, irmãos. Né? E a igreja exala o cheiro suave de Cristo, a igreja produz o fruto da confiança da oliveira verde, a glória de Deus vem sobre a igreja, irmãos, né? E essa igreja, ela é forte, né? E ela permanece para sempre. Por quê, irmãos? Porque ela confia no Senhor. Amém, irmãos? Assim deve ser a vida do crente e assim deve ser a igreja do Senhor. Amém? Então, toda vez que você ler essas passagens, você se lembre desta pregação, irmãos, desses ensinamentos, irmãos. A igreja tem que apresentar a confiança, o crente tem que confiar, o crente tem que dar o fruto delicioso, irmãos, da confiança em Deus. É isso que agrada ao Pai. Amém? E é isso que nós devemos fazer, esperar nele, confiar nele, Senhor. Como é maravilhoso, irmãos, quando nós damos esse fruto de confiança, não confiamos nas coisas deste mundo nem nas coisas naturais, mas nós confiamos e esperamos no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um dos irmãos, a vida de cada um. Eu quero convidar os irmãos a orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós nos alegramos em Ti, Senhor.
a nossa glória estar em Te conhecer, Senhor. Porque quanto mais nós Te conhecemos, mais nós sabemos quem Tu és, mais nós confiamos em Ti, mais nós apresentamos o fruto da oliveira, da confiança em Ti, Senhor. E que nós possamos, Senhor, nos lembrar de onde caímos, Senhor, fazer sempre uma autoanálise e voltar à prática das primeiras obras, da nossa confiança, da nossa fé, do nosso amor, o primeiro amor, Senhor. Que nós possamos dar o fruto da confiança, Senhor, em Ti cada dia mais e possamos esperar e possamos ser como uma igreja que não confia nas coisas deste mundo, mas que confia no Senhor, que resplandece como o lírio, a beleza do lírio, que resplandece a luz de Cristo, que dá o cheiro suave do Líbano, que representa o cheiro suave de Cristo, a igreja. Ela exala o cheiro de Cristo, ó Pai, que dá o fruto da oliveira, Senhor, da confiança e que espera em Ti. E a igreja que é o Saron, Pai, que é a Saron, que é o curral de ovelhas, que seja o lugar de aprisco para as Tuas ovelhas, Senhor, de curral para as Tuas ovelhas, onde Cristo é o nosso pastor. E o Senhor fala conosco e nos direciona pela Sua palavra, e nós ouvimos a Sua voz e conhecemos a voz do nosso pastor, e que a Tua glória resplandeça sobre a Tua igreja, e que nós sejamos abençoados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Sê com a Tua igreja, com cada um, abençoa os Teus filhos, a casa de cada um, o lar, a família de cada um, os filhos de cada um, Senhor. E que nós possamos, Senhor, a Tua igreja possa crescer e possa prosperar, e o Senhor possa fazer gerar mais e mais filhos, e os vergônteos, os ramos possam se estender, Senhor, e que a nossa base, a nossa raiz esteja estendida até as águas, seja o fundamento, a Tua palavra, para que a igreja possa crescer e os ramos possam se estender, e a bênção e a glória do Senhor possa estar sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas, que o Senhor abençoe a vida, o lar e a família de cada um, e que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.